escreveu São Lucas, capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, e embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Curva a sua cabeça, vamos mais uma vez falar com Deus. Pai eterno, Pai de amor, obrigado, Senhor, pelos momentos que nós estamos passando aqui, Senhor. O Teu Santo Espírito tem se feito presente em nosso meio, Pai. Desde o início até agora, testemunhos maravilhosos nós ouvimos, Senhor. Louvores que saíram deste altar. E eu tenho certeza, Senhor, que chegaram até o Teu trono. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra, decifrar a Tua palavra. Nos dê, Senhor, sabedoria, tanto para mim, também, Senhor, para os Teus servos que estão ouvindo, Senhor, esta palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja pleno em nós, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus eu oro. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Amém. Você pode se assentar. Nas Escrituras, irmãos, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós encontraremos em vários livros, em vários períodos da história de Israel, esse tema da oração. Pessoas que oraram, pessoas que falaram com Deus por alguma causa, e a questão da justiça social. A justiça que nos nossos dias ela está sempre aí no foco, nos temas, né, nos principais temas aí que nós, enquanto cidadãos desse país, dessa nação, temos comentado. Nós comentamos muito, estamos falando de política, de justiça, e a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Ela tem aqui exemplos, e eu quero, diante desse texto aqui, meditar com vocês em alguns pontos dessa parábola e daquilo que eu meditei durante o dia de ontem. E eu estava dormindo e eu estava sonhando com essa palavra, pensando, e Deus falando ao meu coração, o Espírito Santo falando comigo, porque Ele fala conosco. E em primeiro lugar aqui, irmãos, o que esse texto está nos dizendo? Devemos sempre perseverar na oração. Aleluia. Sempre perseverar na oração. Uma igreja que não ora, uma pessoa, um cristão, um servo de Deus que não ora, ele não tem comunhão com o Senhor, ele não tem intimidade com Deus. Uma igreja que não ora é uma igreja fria, uma igreja vazia, uma igreja que não ouve, que não discerne aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco. O Senhor tem nos chamado a orar.
nos chamado à oração em todos os cultos. O Senhor tem falado conosco, nós temos que orar, nós temos que nos santificar, porque a oração ela faz isso. A oração tem o objetivo de mudar a minha vida, a minha maneira de ser, a minha maneira de entender o mundo, a minha maneira de olhar para o meu irmão, e mudar o meu conceito em relação a muitas coisas que não são reais em muitas ocasiões. Então é na oração. Jesus ele está falando aqui no início dessa parábola, no versículo 1. Jesus disse-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Por que essa palavra esmurecer ou desanimar? Porque a nossa luta, ela não é contra seres humanos. É um erro você achar que você é perseguido pelo seu colega de trabalho, pelo seu patrão, pelo irmão que está do teu lado. É um erro você pensar assim. O Senhor nos chama a ter esse entendimento, porque se não fora dessa forma, o apóstolo Paulo não teria escrito em Efésios capítulo 6 sobre batalha espiritual, e ele diz lá com todas as letras: a nossa luta, a minha luta, ela é espiritual. O inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir. Só que ele sabe que ele já está derrotado. Glória a Deus. Ele está derrotado, mas ele vai sempre tentar. Ele fica ao derredor, olhando, contemplando. Ele vai sempre querer destruir a tua vida, falar na tua mente. Eu tenho falado isso aqui nesse altar. Ele vai falar na tua mente como ele falou na mente de Pedro, como ele falou e fala na mente de muitas pessoas. Daquelas pessoas que às vezes elas até acham que estão fazendo bem, mas o inimigo está soprando intrigas, está soprando palavras que não convêm, e essas pessoas não conseguem ter esse discernimento. Então entenda isso, ore, o Senhor vai te mostrar, se você deixar. Não é o teu pensamento, não é o que você acha, não é o que você entende, mas deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Eu estava descendo aqui para subir pelo porão e vir para cá, e o Senhor falou no meu ouvido: entra aqui no salão. Amém. Entra aqui no salão, que eu quero falar contigo. E eu ouvi a voz do Senhor. Entrei nesse salão e o Senhor falou comigo. Glória a Deus. É assim que nós temos que andar, irmãos, na humildade, na presença de Deus, orando sempre. Em segundo lugar, em todo momento você vai se deparar com pessoas que desprezam a Deus e não respeitam os direitos do outro. Em todo momento você vai conviver com pessoas assim, que não temem a Deus, que desprezam o Senhor, e às vezes com um discurso assim suave. Ele sabe, ele despreza a Deus, mas ele tem inteligência, ele é persuasivo, mas ele despreza a Deus, ele despreza o direito do outro, assim como esse juiz. No verso 2, a palavra aqui do Senhor está dizendo: e havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Então, vamos ficar sempre alertas em relação a isso. Nunca deixar de amar essas pessoas. Nunca deixar de amar. Porque o que nós estamos vendo e ouvindo em nossos dias, um ódio, né, dentro da sociedade. Eu tenho falado isso daqui. As pessoas se desentendendo, porque eu sou, como no próprio Novo Testamento diz, os cristãos de um certo lugar diziam: eu sou de Paulo, os outros: não, eu sou de Apolo. Paulo diz: queridos, nós somos de Cristo, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao Senhor. Vocês, nós, todos nós não podemos idolatrar ninguém.
pessoas que idolatram políticos, pessoas que idolatram pastores, pessoas que idolatram padres, juízes. Tem ídolos sem ter não consegue mensurar isso dentro de si próprio, mas elas adoram, elas idolatram pessoas. Isso nós temos que prestar atenção. E por quê? E principalmente tem cristão, tem pessoas que conhecem a palavra e estão idolatrando homens que desprezam a Deus. Gostam de homens que desprezam a Deus. Não, mas ele é um cara bom, ele é uma pessoa que você tem que amá-lo, mas não idolatrá-lo. Terceiro lugar, queridos, a verdadeira religião consiste em cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago, capítulo 1, no verso 27. Nesse contexto entram os pobres, os desprezados, os oprimidos. Como eu falei no início da minha palavra, por toda a Bíblia você vai enxergar isso. O profeta Oséias falou sobre justiça social. Jeremias falou sobre justiça social. Isaías falou sobre a injustiça que estava acontecendo naquele momento, naquele contexto histórico. Só que eu quero aqui, como diz o professor Célio, um grande teólogo que está nos ensinando, eu posso estar errado, ele diz, né? Aliás, eu sempre estou errado, falando de uma certa ironia. Eu posso estar errado na minha interpretação, mas eu vou dizer da mesma forma, ou vou dizê-la independentemente do que você pense ou não, mas eu gostaria de chamar a tua atenção para analisarmos isso, nesse ponto que eu vou falar agora com vocês. Na minha opinião, a Bíblia, ela, através dos textos, ela nos mostra, tanto no Antigo quanto no Novo, que não é o Estado democrático de direito, ainda que por todo esse período bíblico, aqui o contexto era outro. Existiam reis, impérios, mas não é o Estado que tem que tomar conta das pessoas. Veja bem, não estou tirando a responsabilidade do Estado, não é isso. O Estado, pensando em nossos dias, na aplicação nos dias de hoje, ele tem sim a obrigação de promover segurança, uma boa escola, ele tem que colocar impostos justos, devolver à população o que nós pagamos em segurança, como eu falei agora, um bom saúde, né? Como nós sempre falamos, de chegar no hospital e ser tratado dignamente. Isso é obrigação do Estado. Mas quando nós pensamos em pessoa, vamos pensar aqui nos pobres, nas viúvas, nos órfãos, biblicamente o Senhor jogou essa responsabilidade para a igreja, para Israel. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Estado não tem obrigação de dar dinheiro para ninguém. É minha opinião, eu respeito quem pensa diferente. Respeito. Tenho amigos que são comunistas, e como eu disse agora, eu os amo, eu respeito a opinião dos meus amigos. Não quero brigar, não quero falar sobre ódio, não é isso que eu estou pensando. Eu estou colocando aqui a minha opinião. O Estado não tem obrigação de dar dinheiro para ninguém. Ele tem que promover
emprego, ele tem que ajudar a população baixando impostos, ele tem que incentivar o empreendedor, as pessoas que querem empreender, e dar incentivos, como eu disse agora, baixando impostos. E são diversas formas que o Estado pode ajudar, mas o Estado não pode dar dinheiro para ninguém. Mais uma vez repito, a minha opinião. E outra coisa, a igreja tem essa responsabilidade. Eu, você, nós como igreja, o Senhor, Ele nos mostra na sua palavra que essa responsabilidade é nossa. No livro de Oséias, o profeta aponta o dedo para a injustiça social, falando contra os sacerdotes. Sacerdotes, ele não está falando para o rei somente, não. Ele está apontando para a igreja do Antigo Testamento. Tanto o profeta Jeremias, que até o Senhor fala pela boca do profeta: eu vou levantar sacerdotes, pastores segundo o meu coração, que vão olhar para aquilo que os meus oprimidos precisam, para o pobre, para a viúva. É para a igreja, é nossa responsabilidade. Nós temos que tomar essa ação para nós fazermos isso. Então, se você não pode ajudar uma instituição, mas eu quero que você pense nisso. Olha para os pobres, olhe para as viúvas, olhe para os órfãos, porque o Senhor colocou essa responsabilidade sobre nós, a igreja no Senhor. A palavra do Senhor, ela não fala no Antigo Testamento para o pobre, para o estrangeiro, ou aquele que não tem terra, invadir a terra do outro. A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia fala em misericórdia. Ela diz assim, tanto lá no Pentateuco e em outras partes, mas principalmente no Pentateuco, e Jesus falou sobre isso, que nas plantações dos fazendeiros, daqueles que possuíam terra, aquilo que ficava para fora da cerca, o Senhor falava: é para dar, é para abençoar os outros. E não somente aquele que sobrava, não, mas eu creio que aqueles que tinham um bom coração ajudavam as pessoas, davam comida, sustentavam. Não foi isso que aconteceu no contexto de Ruth e Noemi? Então essa revolta, esse discurso de ódio que estão implantando há alguns anos aqui no nosso país, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele apoiou a escravidão no contexto lá em que ele viveu. Ele não apoiou, mas para ele era normal. Era normal. O que está escrito em Filemão? O apóstolo Paulo pede para Filemão receber Onésimo, que era seu escravo. E essa relação tem que ser uma relação de amor. Tem que ser uma relação de amor. Queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. O que esse texto aqui está nos mostrando, entre outras coisas, é que você pode clamar. Você pode clamar. Nós podemos clamar. Qualquer pessoa pode clamar por justiça. Agora o que eu entendo, você, eu, nós, como conhecedores da palavra, o que é que nós temos que fazer? Alertar aqueles que estão sendo oprimidos. Alertar, não no discurso de revanche, de ódio, não, mas dizer para essas pessoas: olha, existe um Deus que ouve a tua oração. Glória a Deus. Existe um Deus que ouve o teu clamor. Você que é pobre, você que é oprimido, a palavra do Senhor nos garante isso. A palavra do Senhor nos garante isso. Você vai ler em Provérbios, vai ler em Eclesiastes, vai ler nos Salmos, vai ler no Novo Testamento, Jesus falando: os pobres sempre estarão com vocês. E ele foi enviado a quem? Isaías 61, e ele mesmo leu em uma sinagoga lá na cidade de Nazaré. Isaías 61, eu fui enviado aos pobres. Ou seja, os pobres, aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que precisam de justiça. A palavra do Senhor diz que você pode clamar. O texto
está me dizendo isso, está dizendo isso a você. Clamar a Deus, não pegar a espada, não pegar a arma e sair por aí matando, não. A palavra do Senhor não diz isso. Eu quero ler aqui rapidamente um texto que está na Bíblia Católica. Eu sei que eu tenho aqui na Bíblia judaica, protestante, textos que falam isso, mas eu quero pegar aqui na Bíblia Católica, porque é na Bíblia Católica que a teologia da libertação lê. Livro de Sirácida, ou Eclesiástico, capítulo 35. Eu vou ler aqui do verso 15. Quem tem a Bíblia Tebe, a Bíblia de Jerusalém, a Pastoral, a Bíblia Ave Maria, todas essas Bíblias têm esse texto. O que a teologia chama de deuterocanônico ou apócrifo. Capítulo 35 de Eclesiástico, no verso 15 em diante, diz assim: não te apoies num sacrifício injusto, pois o Senhor é juiz e não faz distinção de pessoas. Ele não tem parcialidade contra o pobre, mas ouve a prece de quem é tratado injustamente. Jamais rejeita a súplica do órfão, nem da viúva, quando extravasa sua queixa, pois as lágrimas da viúva não descem por suas faces, e o seu grito não acusa aquele que as provoca. Quem serve ao Senhor segundo o seu beneplácito é bem aceito, e o seu pedido chega às nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens. Ele não se consola enquanto ele não atingiu o seu alvo, e não cessa enquanto o Altíssimo não tenha intervindo. Enquanto não tenha exercido o direito em favor dos justos e administrado a justiça, o Senhor não tardará e não terá paciência com eles, até que tenha esmagado os rins dos homens sem piedade. Até aqui. Eu peguei um texto da tradição judaica, não entrou na Bíblia judaica, da tradição judaica, para corroborar com aquilo que eu estou dizendo, que o Senhor ouve o clamor, que o Senhor ouve a tua oração, ouve a oração do pobre, ouve a oração daquele que está sendo injustiçado, para a glória do nome do Senhor. Em quarto lugar, irmãos, os homens pensam que estão no poder e podem fazer o que quiserem, mas na verdade é Deus quem manda, é o Senhor que está no controle. É Deus quem manda. Essa atitude do juiz aqui, essa atitude de juiz, ele pensa que foi ele que teve. Eu sou um pouquinho mal, mas eu vou, abrir um pouquinho aqui na minha maldade, vou ouvir a oração. Não é ele, é claro que não é ele. Porque os homens pensam que dominam, os homens pensam, querem glória para si, dizendo: eu fiz no meu governo, ou no tempo em que eu pastoreei. Nós não fazemos nada, quem faz é Deus. Aleluia. Nenhum homem faz nada se Deus não permitir. Você pode pensar nas atrocidades, em tudo isso. Deus permitiu, tudo tem um motivo, tudo tem o seu tempo certo. Eu creio dessa forma. Esse homem, ele achou que estava fazendo de coração. Não, é Deus quem faz isso. Depois que os judeus foram para a Babilônia, o domínio mudou, saiu da Babilônia e foi para os medo-persas. E quem é que estava reinando quando os judeus voltaram para a Palestina, para a terra de Israel, para a terra santa? Era um rei que estava dominando tudo aquilo. E o que o Senhor fala no livro de Isaías? Praticamente 100 anos antes desse homem vir a existir, o rei Ciro,
Deus falou do rei Ciro no livro do profeta Isaías e o chama de meu servo. Meu servo. Ele não temia Deus, queridos. E Deus chama o meu servo. Ele mandará o meu povo de volta. E foi isso que aconteceu. E diz a história que os judeus chegaram para ele com o rolo do profeta Isaías e mostraram: olha aqui, rei, olha aqui o que está escrito. É Deus quem está no comando. Glória a Deus. É Deus quem está no comando. Você vai ver isso no verso 4 e no verso 5. E ele por algum tempo não quis atender. É o tempo de Deus, tudo é no tempo certo. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum, todavia, como esta mulher, essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para suceder que por fim não venha a me molestar. Por que ele teve essa atitude? Por que o rei Assuero não conseguia dormir? E ele foi lá nos anais, lá nos escritos do rei, e olhou, falou: poxa, o que aconteceu com esse Mardoqueu aqui? Olha o que esse homem fez. Quem não deixou o rei dormir? Senhor. Glória a Deus. Quando você tiver insônia, quando você não conseguir dormir, vai orar, vai falar com Deus, vai pedir a direção do Senhor. Essa preocupação, o que eu vou fazer, como eu vou pagar, essa doença que está no meu corpo, vai falar com Deus, vai clamar como essa viúva clamou, vai clamar, vai falar com o Senhor como Ana, a mãe de Samuel, orou. Aleluia. Deus julgará a sua causa em quinto lugar. Não temas, pode parecer que está demorando, mas no tempo certo o milagre vai acontecer. Aleluia. Para a glória dele. Para a glória dele. Deus vai julgar a tua causa. Se você estiver agindo honestamente, se ela for justa, pode ter certeza, a vitória é tua. A vitória é tua, pode ter certeza. Em um dos nossos cultos aqui de domingo eu falei: queridos, o juiz está assinando. O neto da irmã Ângela foi solto. O juiz assinou na segunda-feira. Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Em sexto lugar, eu creio que nós estamos, sexto e último lugar, eu creio que nós estamos vivendo. Nós também cremos. Eu sei que vocês também estão percebendo isso. Aqueles que têm o Espírito Santo. Desde criança eu ouço isso, desde criança. Mas uma palavra que o pastor Lima trouxe aqui uma vez. Ele disse assim: queridos, Jesus ressuscitou na manhã do terceiro dia. Um dia, Pedro diz na sua epístola: um dia para o Senhor é como 1000 anos. O tempo para Deus é totalmente diferente. Passou o primeiro dia, o primeiro milênio. Passou o segundo milênio. Nós estamos na manhã do terceiro milênio. Jesus está às portas. Aleluia. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Acorda, desperta, ó igreja. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Jesus está às portas. No verso 8, ele diz no verso 8: eu digo-vos que depressa o Senhor lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E eu quero terminar perguntando a vocês: que tipo de fé agrada a Deus? Lucas capítulo 7 é aquela fé altruísta. Vocês se lembram do centurião, né? Lembram do centurião? Romano, estrangeiro, desprezado pela religião judaica, pelos religiosos da religião judaica. Jesus
Avisa lá Cristo, avisa lá o Filho do Homem, avisa lá Jesus, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer algo pelo meu servo. Aleluia. Eu tenho certeza que Ele vai fazer algo pelo meu servo. E o texto diz que antes Jesus foi, Jesus ouve, Jesus atende o nosso clamor, Jesus atende, queridos. Ele atende a tua oração, Ele atende o teu pedido. O texto está nos dizendo, outros textos nos dizem isso. O Senhor atende. Olha, um estrangeiro, e eles foram lá justificando, olha, ele é um bom homem, Jesus não está olhando para isso. Ele edificou uma sinagoga para nós, Jesus não está olhando para isso, porque Deus está no controle de todas as coisas. Jesus foi, sabe por quê? Por causa do amor que estava no coração daquele centurião. Por causa do amor, da compaixão, da misericórdia, que é isso que o Senhor tem falado com a sua igreja, é isso que o Senhor espera de nós. Amor, compaixão pelo próximo. A fé que agrada a Deus é a fé que olha, que pensa no outro. Senhor, não precisa nem entrar na minha casa. Não precisa nem entrar na minha casa. O Senhor está falando, olha, eu não preciso nem entrar naquele hospital. Eu não preciso nem entrar naquela casa que você está pensando. Eu não preciso nem ir até os Estados Unidos. Eu não preciso nem ir até a França, nem ao Japão. É porque a minha palavra tem poder. E se eu ordenar, a chuva vai cair, o sol vai aparecer, a terra vai cerrar, os ventos vão agir. Se eu ordenar, assim diz o Senhor, ela será curada. Se eu ordenar, ele será curado. Por isso vamos agir humildemente na presença de Deus. Senhor, basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, e o meu servo, e a minha irmã, e o meu tio, e a minha avó ficará curada. Glória a Deus. Aleluia. Oh Santo de Israel, eu te convido a ficar de pé. Eu te convido a ficar de pé nessa manhã. Oh Senhor, Aleluia. nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Eu quero te convidar a orar na presença de Deus.